Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será ciclos biogeoquímicos. Então, pessoal, eu trago aqui para vocês um conceito de ciclo biogeoquímico, que diz o seguinte: a circulação de elementos químicos constituintes de moléculas orgânicas entre os organismos e a parte não viva do planeta, nesse caso aqui, a atmosfera, a hidrosfera e também, a litosfera, é denominada ciclo biogeoquímico. Então, essa palavra ela vem do grego, que nós temos bios, que significa vida, e gel, que significa terra, pessoal. Então, esse seria um conceito de ciclo biogeoquímico, que envolveria os seres vivos e a porção do ambiente, que é formada aí pelos fatores físico-químicos, pessoal. Então, por meio da fotossíntese, da respiração e de outros processos, os seres vivos realizam um curso contínuo de retirada e devolução de elementos químicos à natureza, formando os chamados ciclos biogeoquímicos, pessoal. Então, na videoaula de hoje, iremos estudar alguns desses ciclos biogeoquímicos. Então, nós temos aqui o primeiro deles, que será o ciclo do carbono, pessoal. Então, o carbono ele forma a estrutura básica de todas as moléculas orgânicas. E também, pessoal, os átomos desse elemento químico circulam entre o ambiente e os seres vivos, pessoal, o que constitui o ciclo do carbono. Então, as cadeias de carbono que formam as moléculas de açúcar são fabricadas pelos seres autotróficos por meio da fotossíntese, ou seja, aqueles seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, durante a qual ocorre a absorção de gás carbônico do ambiente. Assim, pessoal, a absorção do carbono atmosférico pelas plantas, por exemplo, e outros seres autotróficos, e sua transformação em substâncias orgânicas é chamada fixação do carbono ou também, sequestro do carbono. Então, como veremos melhor aqui nessa representação didática, nós temos o ciclo do carbono, como se pode aqui observando o pessoal. Então, nós temos aqui que pela respiração, no meu caso aqui, olha, dos animais, olha, respiração, e também pela decomposição, aqui, olha, um detalhe, decomposição, e também, pessoal, pela combustão, olha, um pouco mais aqui em cima, o gás carbônico, ele é lançado no ambiente. Você pode observar aqui, olha, essas setas indicando o lançamento do gás carbônico aqui no ambiente, pessoal. Por exemplo, na atmosfera, ok? E pela fotossíntese, observe que no detalhe, realizada, por exemplo, pelas algas microscópicas e também aqui, olha, pelos vegetais, nós podemos observar, ocorre o que? A retirada do gás carbônico, por exemplo, da atmosfera, pessoal. Isso graças ao processo de fotossíntese, como vocês podem estar aqui observando. Então, aqui nós temos uma representação didática do ciclo do carbono, pessoal. Uma outra coisa que é importante salientar aqui, de uma forma mais resumida, portanto, nós temos que a fotossíntese ela promove a fixação do carbono, que seria a absorção do carbono atmosférico, como nós podemos observar que a fotossíntese, e por sua vez, esses fatores como respiração, dos seres vivos,
a combustão e a decomposição, né, da matéria orgânica, promovem a liberação do carbono para a atmosfera, pessoal. Então, isso aqui é uma representação didática que também mostra aqui o ciclo do carbono, pessoal. Uma outra coisa importante é a questão do efeito estufa. Então, pessoal, o efeito estufa é um processo físico que ocorre quando nós temos aqui, olha, uma parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, que são os chamados gases do efeito estufa, pessoal. Então, o efeito estufa ele é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra. E também, pessoal, ele é essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Sem o efeito estufa natural, a Terra seria muito fria, pessoal, dificultando o desenvolvimento das espécies. Só que existe uma situação importante que vale ser ressaltada. Nós vamos analisar melhor aqui na próxima imagem. Então, nós temos aqui, olha, o efeito estufa. Então, como vocês podem observar aqui, olha, por essa representação didática, nós temos que as radiações do Sol, pessoal, aqui no detalhe, elas passam, né, pela atmosfera e esquentam a superfície do planeta, que emite raios infravermelhos, como vocês podem estar aqui, olha, observando, pessoal. Então, uma parte desses raios atravessa a atmosfera, como vocês podem aqui observar na representação didática, e vai para o espaço. Entretanto, outra parte é o que? Absorvida por certos gases da atmosfera e irradiada de volta para a Terra. Nós podemos estar aqui observando nessa representação didática, pessoal. Então, isso aí caracteriza o efeito estufa. Desse modo, a atmosfera mantém a temperatura do planeta nos níveis que conhecemos hoje, pessoal. Então, isso aqui é o efeito estufa natural. Só que existe uma situação que é importante ressaltar. Seria essa aqui, pessoal. Que ocorre, né, atualmente um acúmulo muito grande de CO2 ou gás carbônico, que é um dos gases do efeito estufa. Ok? E a consequência, pessoal, do aumento desse gás aí, do efeito estufa, né, o gás carbônico na atmosfera, é o seguinte, que a radiação, né, infravermelha, ela se acumula aqui, olha, ela não consegue, né, sair para o espaço como ela fazia antes. Então, mais radiação infravermelha é retida aqui no planeta Terra, pessoal. Como nós podemos observar que, olha, mais raios são retidos, pessoal. Isso devido ao acúmulo de CO2 na atmosfera, por exemplo, que faz aí a retenção de calor próximo à superfície terrestre e causa as alterações climáticas, pessoal. Então, as principais causas aí dessa emissão de CO2, como nós podemos observar aqui, seriam essas aqui, olha, a atividade industrial, que lança muito CO2 na atmosfera. Nós também temos a queima de combustíveis fósseis, no meu caso, por exemplo, né, da emissão provocada aí pelos veículos. Nós também temos as queimadas e desmatamentos de áreas florestais, que acabam também lançando uma grande quantidade de CO2, né, o gás carbônico, na atmosfera e contribuindo, né, para o aumento do efeito estufa e, consequentemente, para o aumento das mudanças climáticas que estão afetando de forma muito significativa o planeta Terra atualmente e que seus efeitos podem ser ainda mais graves no futuro, caso nada seja feito para diminuir, né, ou reduzir a emissão desses gases do efeito estufa. Agora eu vou comentar um pouco aqui sobre o ciclo da água.
Então, pessoal, o ciclo da água ou ciclo hidrológico é o nome que se dá à movimentação constante da água na Terra e na atmosfera, pessoal. Então, por isso que nós temos aí esse termo ciclo da água. Então, a água em estado gasoso, ela volta a se tornar líquida, ou seja, uma mudança de estado, formando nuvens de chuva, pessoal. E, com as chuvas, a água retorna ao ciclo, caindo sobre o quê? Oceanos, por exemplo, e também os continentes, pessoal. E aí, isso vai formar o que nós chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. De uma maneira geral, há dois tipos de ciclo da água. Um conhecido como curto ou pequeno, que ocorre pela evaporação da água de oceanos, de rios, de mares e lagos, pessoal. E sua volta à superfície da Terra na forma de chuva e também de neve, pessoal. Então, isso aqui forma o pequeno ciclo da água, pessoal. Mas nós também temos, né, o ciclo chamado de longo ou grande, que nesse caso seria aquele em que a água passa pelo corpo dos seres vivos antes de voltar ao ambiente. Então, nesse caso aqui, pessoal, do grande ciclo da água, está sendo levado em consideração a água presente aí no corpo dos seres vivos, pessoal, e não somente no ambiente. Então, aqui nessa representação didática, nós temos o ciclo da água. Você observa aí a água mudando, né, do estado líquido, por exemplo, né, através aqui da evaporação e formando aqui as nuvens, pessoal, em que ocorre aqui o fenômeno, né, da transformação da água, né, no estado de vapor para a água no estado líquido, e a qual retorna aqui, por exemplo, para os continentes, ou para os oceanos, através da precipitação, pessoal. Então, cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido, pessoal. E do total desse volume, aproximadamente 97% estão aonde? Nos oceanos, pessoal. E cerca de 2% da água do planeta está no estado sólido, pessoal, nas grandes massas de gelo nas regiões próximas aos polos, como por exemplo o Polo Norte e o Polo Sul, né? E no topo de montanhas muito elevadas, né? Não seriam montanhas assim como essa aqui que poderiam ter a água no estado sólido, pessoal. Ok? Uma coisa importante de ressaltar que é o seguinte, que a água do mar ela possui cerca de 3,5% de sais minerais. E essa salinidade ela dificulta o aproveitamento para o consumo humano. Portanto, embora exista muita água nos oceanos, dificilmente essa água ela é utilizada, né, para o consumo humano como água potável. Então, a água doce no estado líquido, né, ela está nos rios, nos lagos, por exemplo, né, e também nas represas, e também, pessoal, ela é infiltrada aqui, olha, no solo e nas rochas, e corresponde a cerca de 1% do total de água do planeta. Então, a água potável, que é a água que seria a ideal para o consumo humano, e ela está em menor quantidade, quando comparada, por exemplo, à água nos oceanos, que não é uma água própria para o consumo. E, infelizmente, né, a água potável geralmente é uma das águas mais poluídas que existe, né, devido à ação aí, por exemplo, do esgoto, né, sem tratamento, que lança resíduos nos rios, contaminando justamente a água potável, pessoal, que seria utilizada para o consumo humano ou para a agricultura, por exemplo. Daí a importância de se evitar a poluição das fontes de água, pessoal, em particular da água potável. Aqui nós temos uma representação didática, né, do pequeno ciclo da água, como nós podemos observar que, olha, o ciclo curto, pessoal, quando o percurso da água, né, ocorre no ambiente, como nós podemos observar aqui, pessoal. Então, nós temos a água aqui, olha, em rios e mares, por exemplo. Então, ela está no estado líquido. E
passa para o estado gasoso, né, através da evaporação. Depois, através da condensação, ela volta, né, a passar de um estado gasoso para um estado líquido. No meio da precipitação, ela volta para onde? Para os mares, para os lagos e para o continente. Então, quando a água circula no ambiente, nós temos um pequeno ciclo. Mas, quando a água circula, né, além do ambiente, também pelo corpo dos seres vivos, como nós temos aqui nessa representação didática, né, desses animais, desses vegetais, aqui as árvores, por exemplo, nós temos aí o que nós chamamos de grande ciclo, que é quando o percurso da água passa pelos seres vivos do meio ambiente, pessoal. Ok? E aqui, por último, nós temos o ciclo do nitrogênio. Então, pessoal, o ciclo do nitrogênio garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e também aonde? Nos seres vivos. Portanto, pessoal, o nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes das células, pessoal. Entretanto, apesar de 78% da atmosfera ser constituída de gás nitrogênio, a maioria dos seres vivos não pode utilizá-lo diretamente. Então, os vegetais só conseguem usá-lo na forma de amônia, ok? Ou de nitrato. Então, os animais, eles aproveitam o nitrogênio na forma de aminoácidos. Então, uma das maneiras dos animais poderem ter acesso ao nitrogênio é através da alimentação, pessoal, ok? Então, essas seriam as fontes de nitrogênio para os seres vivos, pessoal. Então, falando um pouco sobre a fixação do nitrogênio. O que seria? Nada mais é do que a transformação do gás nitrogênio em amônia, né? Que é chamada aí de fixação do nitrogênio, pessoal. Então, isso é bem interessante. Portanto, pessoal, ela é feita, né, por algumas bactérias que conseguem utilizar o nitrogênio atmosférico na produção de amônia, utilizando uma enzima especial chamada de nitrogenase. Então, esse processo, que envolve um custo energético muito alto, pode ser resumido pela seguinte equação química, pessoal. Que essa é a química. Nós temos, olha, o nitrogênio e também a água como reagente. E aqui, depois da seta, nós temos os produtos, como é o caso, por exemplo, da amônia e do oxigênio, pessoal. Então, a amônia pode, dessa maneira, ser incorporada às substâncias orgânicas, pessoal, ao combinar-se com o gás carbônico para formar aminoácidos. Então, isso de fato é um processo bem interessante. Uma outra coisa bem legal é a questão da amonificação, que é uma parte da amônia, pessoal, que é formada a partir da decomposição das proteínas, também dos ácidos nucleicos e dos resíduos nitrogenados presentes em cadáveres e também, pessoal, em excretas, realizado por bactérias, também por fungos, ok? E outros decompositores. Então, esse processo é chamado amonificação. Então, essa decomposição, né, é o processo pelo qual as bactérias e os fungos obtêm energia, ou seja, é consequência da respiração celular desses organismos, pessoal. Nós também temos a nitrificação, que é o fenômeno de transformação, pessoal, da amônia em nitrato, né, que é chamado aí de nitrificação, e ocorre em duas etapas. Isso é bem interessante. A primeira etapa é chamada aí de nitrosação, na qual a maior parte da amônia não é absorvida pelas plantas, mas é oxidada em nitrito, pessoal, pelas bactérias chamadas de nitrosas. E nós também temos a nitração, na qual, pessoal, os nitritos, ok, formados pelas bactérias nitrosas, são liberados no solo,
e oxidados por outras bactérias quimiosintéticas, chamadas aqui nesse caso de bactérias nítricas. Então isso aí é bem interessante, pessoal. Dessa forma, o nitrogênio fica disponível para os seres vivos. E nós também temos um outro processo, né, chamado de desnitrificação, que é um processo no qual, na ausência de oxigênio atmosférico ou em uma disponibilidade muito baixa, né, de oxigênio no ambiente, bactérias chamadas de desnitrificantes usam o nitrato para oxidar compostos orgânicos. É o que nós chamamos de respiração anaeróbia, que ocorre aqui nesse caso na ausência do gás oxigênio, pessoal. Ok? E produzir energia. Então, pessoal, uma parte dos nitratos do solo é transformada novamente em gás nitrogênio e volta para a atmosfera. Então, isso aqui é um processo contrário ao que nós vimos nos anteriores, pessoal. Por isso é chamado de desnitrificação. Aqui nessa representação didática, nós podemos ver um resumo desses processos. Então, aqui nós temos o ciclo, né, biogeoquímico do nitrogênio, que nós temos aqui, olha, o ambiente, ok? E nós também temos os seres vivos, os animais e os vegetais, pessoal. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Como nós podemos observar aqui, né? Nós temos, olha, o nitrogênio atmosférico, pessoal. E esse nitrogênio atmosférico, ele vai passar por alguns processos graças à ação de micro-organismos. Então, o primeiro deles nós temos aqui, pessoal, chamado de fixação do nitrogênio, que é a transformação do gás nitrogênio em amônia. Como nós podemos observar aqui, isso ocorre pela ação das bactérias fixadoras, pessoal. Ok? Nós também temos aqui o processo da amonificação, que é a formação da amônia, como nós podemos observar aqui, a partir da decomposição, pessoal. Isso graças à ação dos organismos chamados de decompositores. Nós também temos um outro processo chamado de nitrosação, olha, aqui no detalhe, que é o processo no qual a amônia é transformada em nitritos, como nós podemos observar aqui, pela ação das bactérias nitrosas. E também nós temos aqui, olha, a nitração, pessoal, que é o processo no qual os nitritos, aqui, olha, da etapa anterior, são transformados em nitratos, pessoal, olha aqui no detalhe, pela ação das bactérias nítricas, ok? E por último, nós temos a desnitrificação, que é o fenômeno de transformação de nitratos, olha, aqui no detalhe, e outras substâncias em gás nitrogênio. Acompanhe aqui, olha, senta, gás nitrogênio. Então, isso é bem interessante, pela ação de bactérias desnitrificantes. Então, isso aqui é uma representação didática, pessoal, do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, ok? E aí, pessoal, nós também podemos observar que esses nitratos, além deles poderem ser o que? Transformados, né, em nitrogênio, que vai ser direcionado para a atmosfera, nós também temos que esses nitratos podem ser o que? Absorvidos pelas plantas, como nós podemos observar aqui nessa representação didática. Então, as plantas, elas sintetizam substâncias orgânicas que são o que? Ingeridas pelos animais, como nós podemos observar aqui nessa representação didática. Nesse caso aqui, esse animal é um consumidor primário. E o ser humano, né, ao se alimentar desse animal, nesse caso aí, nessa cadeia alimentar, atuando como um consumidor secundário, nós podemos ainda acabar tendo acesso a esse nitrogênio, pessoal. Então, você observa aí que o nitrogênio atmosférico, ele pode fazer parte da constituição do corpo dos seres vivos, como vegetais e como animais, através desse ciclo biogeoquímico do nitrogênio, pessoal.
Então, isso aí de fato é bem interessante. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje e muito obrigado pela atenção.